Cara, e a gente no voo tranquilo, conversando com ele, pô, com o Rangel da casa, ele falou, vou dormir também, né? Eu falei, vou dormir também, Rangel. Eu botei uma música aqui no fone, o avião foi meio que dando uma enfraquecida, eu pensei, tá descendo. Até o meu avião desligou tudo, fez um barulho tipo... De noite, né? Um barulho tipo de... Como se... Sabe quando cai a luz no bairro? Faz assim, tchum. Fez assim, um barulho. E apagou tudo. Aí apagou tudo, assim. Caiu a luz, tudo ia acender, só uma luz fluorescente no chão. Aí eu pensei, poxa, eu sonhei com isso, cara. Eu falei, não, Senhor, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia. Caramba. Eu falei, pô, eu tô vendo uma parada que eu sonhei. Eu falei, pô, não, isso, na minha cabeça, isso existe em filme, cara. Na vida real isso não acontece. A asa piscou uma luzinha à noite, aí não piscou a luzinha. Pô, alguém vai falar alguma coisa. Aí ninguém falou nada. A aeromoça foi lá, sentou no lugar dela, quietinha. Comecei a orar, pedir a Deus, Jesus, tem misericórdia. Eu sei que tu não faz milagre. Porque assim, eu tremendo muito. E aí no final tocou o alarme. Pi, pi, pi. Aí tava todo mundo orando. Ele falou assim, teve correria? Eu falei, não teve não, cara. Teve muita oração, pô. Tu não tem o que fazer, primeiro, à noite. Tu nem sabe onde é que tu tá. Chovendo, tu não consegue enxergar nada. Tu tá em outro país também. Então tu não tem referência nenhuma de nada. Oração, todo mundo orando. Eu lembro que o Rangel me olhou com a tristeza. O Rangel olhou e fez assim, ó. Começou a orar, ele era cristão também. E começou a orar, eu comecei a orar. Eu lembro que eu falava, Jesus, eu sei que tu faz milagre, nos ajuda. Eu não pedi nada pra mim. Sem falar, nos ajuda. Eu li na Bíblia que tu fez um monte de milagres, Jesus. Eu sei que tu é poderoso, nos ajuda, tem misericórdia de nós. Eu orava pra nós, assim, porque assim, eu na minha ótica, eu tava orando ali com a minha boca, com o meu coração. Mas assim, o que eu via era o fim. Eu tava vendo assim, acabou, vai acabar assim. Eu pensava assim, vai acabar assim, mano. Não vejo mais meu filho, meus filhos, minha mulher, meu pai, minha mãe. Afinal, e vai acabar assim, cara. Assim, que eu comecei a orar que... Assim, se tem uma chance de eu ficar vivo, a gente, né? Porque nem assim, eu nem acreditei na chance de eu ficar vivo. Porque quando tá caindo o avião, tu sabe assim, ou vai ficar todo mundo, ou todo mundo vai. Porque aí eu lembro que eu falei, Jesus, eu sei que tu faz milagre. E aí minha última frase... Falei assim, Jesus, se eu ficar vivo, eu vou falar que tu existe, porque eu sei que tu é real. Ajuda. Se tu me der essa chance, eu vou falar no mundo inteiro. Aí bateu, aí na batida eu já não lembro mais. Achou foi um policial que torcia pro Júnior Barranquilla, que a gente eliminou. Esse cara falou assim, Neto, eu fui perto do avião porque, assim, já tinha ido embora todo mundo foi embora. Cruz Vermelha, médico, paramédico, enfermeiro, todo mundo. Porque assim, 6 a 8 horas não tinha mais chance de sobrevivência. Então acabou. Fui lá perto do avião, porque eu torcia pro Júnior Barranquilla, vocês eram um time jovem, que ninguém conhecia, que tava batendo todo mundo. Fui daquela tristeza, né? Pô, foi que time jovem, cara. De todo mundo, como é que isso acontece? Fui lá e chovendo, cara. Fui lá perto do avião, assim, perto só. Não sei nem o que eu fui fazer ali. Fui tomar conta. Né? Ele foi levado ali. Fui pensando assim na vida, né, cara? Pô, um time jovem. Escutei um gemido, cara. Escutei um gemido de dor. Uma dor assim, um cara como... Aí eu falei, pô, tem alguém vivo. Pensei comigo. Aí ele falou que chamou o outro policial não quis. Achou que ele tava cansado. Falou, pô, vai dormir, cara. Você tá cansado. Ele, não, vem aqui ajudar. Eu tô escutando o gemido. Aí convenceu o cara. O cara foi, quando o cara foi lá perto, que escutou o gemido, o cara já começou a chorar. Foi que acendeu meio que a luz do celular, porque tinha neblina, era uma mata fechada, né? 1 hora de carro na estrada de chão, pra tu chegar no local da tragédia. Foi que tirou fuzilagem da aeronave, pedaço de árvore, eu tava soterrado e falou, isso aqui é uma marca que eu tenho, traumatismo craniano. Ele falou, isso aqui tava aberto, com terra dentro do crânio, todo estourado, e se tentava fechar o crânio. Ele falou que eu tentava botar a mão na cabeça, mas eu não lembro disso. Isso aí eu não lembro nada. Ele falou, a gente tirou você com poucos sinais vitais, né? Eu falei, pô, esse cara vai ficar vivo, meu. Então impossível, aí levou... Já tá se mexendo e... Era um homem de ferro, cara. Aí ele falou assim, mano de Deus, né? Porque quando ele foi me ver, eu tava com meu irmão, eu tava com o Léo. Colombiano, né? O que me salvou, ele foi me ver depois que eu acordei do coma. Tava com meu irmão Léo lá, né? O Zampier. Me ver, meu irmão falou, Netinho, o cara que te salvou, que te achou, ele tá aí pra te ver. Ele te dá um abraço. Eu falei, não, deixa ele entrar. Pô, ele me via da UTI assim, ele ficou chorando lá fora. De chegar perto de mim, ele ficou chorando, porque pra ele, assim, ele me viu num estado... Quando você acordou, né? Quando eu acordei. Então ele me viu, assim, numa parada que difícil ficar vivo. Depois ele me vê vivo, o perto falou, você é um guerreiro de Deus. Você lutou pra ficar vivo. Se você foi uma luta, o seu gemido foi um gemido de luta. Eu falei pra ele, eu nem sei o que eu tava fazendo, cara. Foi Deus que me salvou ali, porque... Tava lutando sem saber. Até falei pra minha mulher, eu queria lembrar do meu resgate. Minha mulher falou, tu queria lembrar? O cara te ouviu gemendo... É porque todo mundo foi embora, porque na mata fechada, todo mundo andando com chuva, é barulho. Então talvez você estivesse sentindo uma dor e pedindo uma ajuda, gemendo com ajuda,
onde você ficou gemendo, sabendo que tinha gente passando perto sem saber. O cara só te escutou porque o cara foi sozinho andar naquele local, que ele nem sabe por que ele foi. Ele foi... Deus mandou ele lá, entendeu? Foi pensar na vida e escutou o teu gemido quando tava em silêncio. Ou seja, tu não gemeu aquela hora, tu devia estar gemendo, sofrendo. E eu falei, pô, mas eu queria lembrar. E assim, o médico me explicou, né? Quando o sofrimento ali tem um limiar de dor. Quando esse limiar extrapola, quando passa muita dor, o corpo meio que bloqueia. A lembrança, ela é... Você sofreu, mas a dor é tamanha que o seu corpo, ele isolou isso aí. Você não... E o cara falou, um guerreiro, seja assim... Como, cara? Traumatismo craniano, joelho estourado, a minha coluna lombar quebrou, tem que fazer uma cirurgia até hoje. Achatou uma vértebra, rompeu o ligamento, quebrou um osso. Fui esmagado pelos ferros, né? O pulmão estourou. Esperei de 6 a 8 horas com o pulmão estourado. Eu lembro que quando eu acordei na tragédia, tinha dois caninhos aqui, ó. Dreno no pulmão. Nem eu lembro. Eu lembro de me ver tirando, você não entendia nada, porque quando eu acordei eu não entendia nada. Não sabia da tragédia. Pô, o cara tirando o dreno, a dor, falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, cara? Como é que eu tô estado aqui? Então, assim, o cara que me achou, não, você foi um guerreiro. Eu falei, Deus que me ajudou, cara. Porque, assim, o médico falou, teve um médico que falou pra mim, Neto, pode falar, você é cristão? Deus, força superior, força divina, essas coisas aí, né? A gente que é médico, eu sou médico. O médico falando O médico falou, pra mim, no primeiro dia você ia embora. Depois vi tua mulher chegar, quando tua mulher chegou no segundo dia, eu fui embora. Mas pra mim, eu fui embora com a sensação assim, Neto, não, já era. Você foi, eu tava no Brasil, você foi melhorando, pô, acordou depois. Pra mim, eu sei dos limites que a medicina tem, né? Eu sei das coisas que, pô, tem gente que aguenta muito menos e peguei uma bactéria no pulmão, violenta. Minha mulher falou, bactéria no pulmão. Então, assim, tá vivo por quê? Cara, acho que Deus tem um propósito na minha vida, como tem na vida de cada um. Ah, mas um cara falou, porque Deus então matou os outros? Eu falei, Deus matou os outros cambal. Quem matou foi o ser humano. Deus salvou alguns. Porque senão a história ia acabar. O piloto ia ser errado e quando a gente vai ver a tragédia foi erro da Aeon, da Tokyo Marine, erro da Bolívia que liberou um voo sem... o piloto não botou gasolina, mas quem liberou o voo sem gasolina? A Bolívia. Então assim, tem um monte de erro. Até o... Pra dar uma tragédia dessa tem que ter muito erro. O advogado americano falou, né? Tem um erro atrás do outro, pô.